Hoje, a Ayana Freitas vai falar sobre a crise no mercado, né, tradicional, o mercado O Dia. Conta pra gente, Ayana, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Ivan, Bom os dia. ouvintes do Band News Station. O dia que fez oficialmente o pedido de recuperação judicial na semana passada, já foi aceito pela Justiça, né? Então está em processo aí de recuperação judicial. Lembrando que é um processo que visa organizar, digamos assim, as contas da empresa, né? Uma reestruturação dos negócios, mas sempre que há algo assim, fica aquele alerta, né? O Dia é uma empresa espanhola que atua no Brasil há mais de 20 anos. Por que empresas estrangeiras sempre têm, sempre não, mas algumas, né? Sempre têm aí desafios, parece que complexos de atuar aqui no Brasil. Tivemos exemplos recentes de marcas que saíram do país, eu vou citar duas aqui de moda, que eu me lembro. Topshop e Forever 21, por exemplo, quando chegaram aqui, chegaram com muito barulho, né? Abriram várias lojas e não conseguiram ter sucesso aqui no Brasil. Tiveram sucesso, obviamente, aí relativo, temporário, mas acabaram saindo, né? E agora vemos esse caso do Dia, não está saindo do Brasil ainda, mas está reduzindo bastante o número de lojas. Vou resgatar um pouquinho a história da marca aqui. É uma marca espanhola, como eu comentei, veio para cá no começo dos anos 2000. Chegou a atuar em 5 estados, agora ela está nessa reestruturação e vai passar a atuar basicamente em São Paulo e muito na capital paulista. Segundo a própria empresa, esse processo de reestruturação vai representar o fechamento de mais de 300 mercados de bairro e de 3 centros de distribuição. Ainda assim, ela vai ficar com 244 lojas aqui no Brasil. E a empresa mesmo citou os motivos aí, né, que estão fazendo que fizeram com que a empresa chegasse nesse momento aqui. Preços, né, elevação dos preços das commodities no mundo inteiro, e aí por questões variadas que todo mundo, todo varejista, toda empresa está enfrentando, pandemia, por exemplo, né, a guerra entre Ucrânia e Rússia, tudo isso afetou o preço das commodities e a empresa está com dificuldade, assim como outras, de repassar esse aumento para o consumidor final, que está com poder de compra também comprometido aí, né? Isso faz com que menos gente esteja indo às lojas do Dia atualmente. O nosso publisher aqui da Mercado e Consumo, Marcos Gouveia de Souza, que é um grande entendedor de varejo no Brasil e no mundo, ele destaca num artigo que foi publicado hoje, inclusive, no portal, que a empresa tem como controladora uma outra empresa que tem origem russa. Quer dizer, então esses conflitos políticos envolvendo a Rússia também tiveram impacto nesse sentido, né? Criando um quadro aí de restrição de investimentos da empresa e o que afeta, obviamente, aqui os planos dela aqui para o Brasil. Mas eu queria destacar uma questão que diz muito respeito à nossa forma de consumir, que também está impactando a operação do Dia aqui no Brasil, que é o formato, né? E a empresa mesmo tem citado essa questão do formato como um dos fatores aí que levaram à crise. O Dia atua hoje num formato que é de varejo de proximidade, né? Oferece bastante conveniência, são lojas menores, com foco bastante em marca própria. Para citar só a questão da marca própria, hoje ela representa 7% das vendas totais dos supermercados aqui no Brasil. É pouco e é bem diferente do que acontece em outros mercados, até na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é um fator aí que ela teria ao seu favor, mas que aqui no Brasil acaba sendo, às vezes, um problema, né? E a empresa vem enfrentando concorrentes diretos nesse formato de proximidade também. A gente tem, por exemplo, Carrefour com supermercados menores, né, de bairro, Pão de Açúcar também com supermercados de bairro, uma rede grande que é mexicana, que é a Oxxo, que chegando aí com várias lojas em São Paulo, por exemplo, que também acaba concorrendo, mas a maior concorrência mesmo, e a empresa cita isso no comunicado, é o atacarejo. O atacarejo é essa mistura de supermercado com varejo, né, que é o varejo comum, o supermercado comum, que tem se tornado cada vez mais comum aí no dia a dia do consumidor brasileiro. Nos Estados Unidos chama-se muito de cash and carry, aqui no Brasil a gente fala atacarejo, é um neologismo. Vocês usam atacarejo no dia a dia aí nas compras? É bom, né? Arrumar umas promoçõezinhas, Ayana. Será que... Mas aí essa aqui é a minha pergunta, porque assim, teve uma entrevista, né, do novo presidente da companhia ao Valor Econômico, e ele vai falando lá, né, da forte queda nas vendas, principalmente desde 2022, cenário de pressão de taxa de juros, quer dizer, todas as justificativas são econômicas, né, do macro. Mas a minha pergunta é justamente essa: será que dá para botar na conta só, Ayana, enfim, do cenário econômico, né? Porque há uma questão administrativa aí muito grande, sem querer comparar os casos, obviamente, né? Mas no caso da Americanas, por exemplo, há ali um dedo de uma má gestão muito, muito importante. A gente está falando de uma marca grande, e aí só para passar a bola para você, o Duchon, Sebastião Duchon, disse que essa
pressão da taxa de juros sobre os passivos da rede tem feito eles consumirem cerca de R$ 1 milhão de caixa diariamente. Ainda assim, é uma empresa que vende muito e que fatura muito. E aí, dá para colocar só na conta do cenário econômico? Claro que aí está citando o caso da Americanas, e claro que quando acontecem casos assim, né, de grandes empresas varejistas enfrentando crise aqui no Brasil, a gente acaba lembrando de casos parecidos aí, né? De casos de empresas grandes, pelo menos, não parecidos na essência, mas de empresas grandes que enfrentaram crises aqui. No caso da Americanas, acho que a gente tem que separar aí, porque houve uma questão aí de rombo de caixa mesmo, né? Uma dívida ali não declarada e tudo mais. Claro, uma questão problemática aí de administração. E sim, há o problema estrutural, né? O Marcos Gouveia, inclusive, nesse artigo hoje, comenta isso, né? Claro, sim, é complexo atuar no Brasil. A gente fala de juros, a gente fala de inflação, a gente fala de questões fiscais, questões tributárias, questões trabalhísticas, a logística, que é super complexa no Brasil. O Brasil é um país imenso, né? Eles estão fechando, inclusive, 3 centros de distribuição no Brasil, o dia, nesse caso. Mas há circunstâncias que são do modelo também, né? Que fazem tudo isso se agravar. Tem tudo isso e mais um pouco, digamos assim, né? No caso deles aí, quando eu falo do formato, tem a ver muito com essa questão de a gente ter adquirido um novo hábito de consumo também, né? Isso impactou diretamente na operação deles, né? Claro que eles são ainda uma operação de conveniência, de proximidade, mas você tem também, por exemplo, lembrei aqui um caso que nem citei, dos supermercadinhos de prédio, né, de condomínio, também viraram uma opção de conveniência e proximidade, não tanto de preço, mas sim de conveniência para o consumidor final. Então, essa concorrência muito ampla, esse crescimento da concorrência foi fazendo com que o formato, no mínimo, tivesse que ser revisto aí, né? E é isso que eles estão fazendo agora, né? Revendo essa questão de tamanho, de quantidade de lojas. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de atacarejo é, como eu comentei, aliás, grandes redes brasileiras que atuavam com hipermercados, foram saíram dos hipermercados e foram ou para esse menorzinho de bairro de conveniência, para o mercado de bairro, ou para o atacado, né? Algumas bandeiras, inclusive, viraram bandeiras de atacado nos últimos anos, porque perceberam que o consumidor quer também, quando ele quer preço, aí ele está disposto a pegar o carro, aí um pouco mais longe, e no caso dos atacados aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos até, os atacados estão no bairro, muitas vezes, né? Então você não precisa ir tão longe assim para fazer a compra. Você faz uma compra realmente gigantesca, por um preço atrativo, e isso se torna enfim, é uma concorrência muito grande aí para esses supermercados menores. Tem um dado da Scantec, que é uma empresa que faz pesquisas recorrentes aí, né, sobre movimento de compras, e esse dado é de setembro do ano passado, mas não é tão longe assim, então vou citar aqui. Ela mostra que o setor supermercadista teve um crescimento de 5,2% em quantidade de vendas em setembro, com relação ao mesmo mês de 2022. Nos canais, o atacarejo foi os atacarejos foram os canais que registraram um aumento de vendas mais fortes na comparação com o supermercado, 6,8% atacarejo e 5% supermercado, por exemplo. Então, mostra aí, acho que essa grande adesão, né, do consumidor brasileiro a esse formato, que é o atacado mais vendido para o consumidor final, e a necessidade de readequação aí diante de todos os desafios macro, sim, que o Brasil tem, mas também do novo comportamento do consumidor. E, claro, dos desafios que eu comentei aí, globais também, guerra, pandemia, que afetaram, obviamente, todo tipo de varejo, todo tipo de operação aqui no Brasil.